No nosso plantão médico, quem me faz companhia, doutor Rogério Rosa. Tudo bem contigo? Tudo bom, Thiago. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Doutor, quando a gente fala em mioma, como eu acabei de falar aí no programa, as pessoas às vezes não sabem o que é exatamente o mioma, mas é câncer, não é câncer. O que seria o mioma? Vamos dizer, o começo de tudo isso. O mioma é um tumor benigno da parte muscular do útero. O útero basicamente é um músculo, né? E o mioma é um tumor benigno no útero que ele começa a crescer um músculo, né? Um crescimento irregular e forma nódulos, nódulos bem arredondados, né? E ele pode se distribuir em toda a camada do útero. O mioma, ele não vira câncer, ou melhor, pode virar câncer em uma pequena porcentagem, muito menos que 0,5%, 0,5%, muito abaixo disso. Sim. Tá? E nem sempre tem que ser operado, não, mas nem sempre tem que ser retirado do útero ou tem que fazer uma miomectomia, nem sempre necessita disso. Então é um tumor muito comum, muito frequente, mais comum em mulheres negras, eu tive em todas as raças, em todas as idades, acima de 20, já tive paciente com 22 anos. Às vezes faz esse comparativo de mulheres negras têm Tem mais... um pouco mais de mioma, mulheres negras realmente têm um pouco mais de mioma, né? E eles crescem um pouquinho mais do que nas mulheres brancas. Mas, então mulher negra só que vai ter? Não, mulheres brancas tem também, tem em todas as raças, amarela, negro, branco, todas não tem, mas as mulheres negras um pouco mais e de tamanhos um pouco maior. A gente tem imagem, inclusive, o que seriam esses miomas, por exemplo, e aonde eles estão inseridos. O mioma é uma doença muito variável em volume e sintoma. Tem mioma muito sintomático que é pequeno. Por exemplo, a gente vê o útero, né? Vê alguns miomas na parede do útero, um dentro do útero e alguns fora do útero. Esses fora do útero, eles podem ter volumes imensos sem sintoma nenhum. O paciente pode ter mioma de 1 kg, 2 kg, ela vai sentir peso. Nossa, tudo isso? Tem casos de descritos de mioma de quase 50 quilos. O maior que eu vi até hoje foi 5,5 kg. Paciente fazendo pré-natal, inclusive, do nenenzinho que não nasceu, tadinha. E achando que era E assintomático, né? Então esses miomas fora do útero não tem muitos sintomas. Já o mioma dentro do útero, um mioma muito pequeno, pode ser muito sintomático. Sim. Então depende da localização. Se ele está na parede, ele é chamado de intramural, um mioma que faz sangrar mais no período menstrual, né? Ele tem 2 na parede. Se ele está dentro do útero, ele é chamado submucoso, esse é o mioma mais sintomático. Mas mesmo a mulher que quer engravidar, se ela tem um mioma de meio centímetro dentro do útero e está assintomático, não tem problema. Ele vai ser problemático para o neném acima de 2 centímetros. E o mioma fora do útero, normalmente ele é assintomático. Aí, nessa imagem, por exemplo, que nós estamos vendo, eu estou vendo vários miomas espalhados. 5 miominhas ali. Mas, por exemplo, existe a possibilidade de a mulher ter um único mioma? Isso é muito comum. Às vezes a mulher não sabe que tem mioma. Você vai fazer uma cesárea, você vê 2, 3 miominhas pequenos, que não foram vistos no exame, miominha pequenininho em algum local, ou um mioma só grande. Então é uma doença. O mioma é sempre o mesmo, mas ele tem um comportamento variável no sintoma e no crescimento. Tem mulheres que vão ter mioma com 20 anos de idade, uma miominha de 2 centímetros, e vai permanecer com ela até os 80, 90 anos. Depois da menopausa, ele vai até diminuir um pouquinho de tamanho. Sim. Né? E não vai causar nenhum problema. Não vai ter nenhum problema para ela. Tem mulheres com miomas pequenos, muito sintomáticos. O mioma, para causar sintoma pelo volume, tem que dar um volume acima de 240 no útero. O útero tem 140, até 90 centímetros de volume, centímetros cúbicos. Tá. É o volume do útero. Se ele atingir 240, ele pode comprimir bexiga, comprimir reto e assim trazer algum sintoma de compressão. Tá? O mioma muito pequeno ele pode causar muito sintoma de sangramento. O maior problema do mioma é o sintoma de sangramento. Tá? E uma doença que não tem muito tratamento clínico. Mas a mulher, por exemplo, ela sente dor, tem sangramento, mas ela não consegue entender o porquê que ela está tendo esse sangramento fora da menstruação. Fora da menstruação. Assim, olha, o mioma dentro do útero, ele causa sangramento em qualquer fase do ciclo. O mioma intramural, submucoso, aliás, pode causar sangramento mesmo fora do período menstrual. O mioma que é na parede do útero, o mioma intramural, ele causa mais sangramento na menstruação. Tem mulher que sangra, o que é normal de menstruar? Uma xícara de café por dia ou uma xícara de café em toda a menstruação. Sangrou mais de uma xícara de café por dia, está jogando sangue fora. Tá? E no mínimo uma xícara de café somando todos os dias. Sim. Então tem mulher que sangra muito e ela sangra muitas vezes por causa do mioma. Pode causar anemia, pode causar problemas, né? E às vezes ela sangra muito sem nenhum problema. Sim. Uns 15% dos casos de sangramento aumentado não tem um motivo definido e determinado. E é isso que eu ia te perguntar. Não tem uma razão, uma causa para ele aparecer? Não, não tem. Não tem. Algumas pessoas, eu estava fazendo a pesquisa, relatam que uma alimentação que é desregrada, que é muito fora do contexto, sem ser saudável e tudo mais, mas não tem uma comprovação. É o que eu te falo, isso é fator, mulher negra é fator de risco, isso é fator de risco. Não tem. A gente vê mioma em todo mundo, em todos os tipos, em vegetariano, em vegano, em carnívoro, vai ter mioma em todo mundo. Sim. Né?
Não é, muitas mulheres têm mioma que ela não sabe que existe, você descobre uma cirurgia, descobre um mioma em um exame. Aí ela fez um ultrassom de rotina, ela quer ver como é que estão os ovários dela, ela fazer um ultrassom. Apareceu 3 miominhas de 1,5 cm cada um. Tá. Tem que operar? Não, não tem que fazer nada. Se não está com sintoma, controla ele, vai acompanhando uma vez por ano e não tem problema nenhum. Certo. Tá? A mulher pode... Ela descobriu que tem um mioma. Tá lá, fez os seus exames, tudo certinho, lá apareceu o mioma. Ah, mas então eu não vou mais engravidar. Não, engravida. Normal. Normal. Se o mioma é dentro do útero, maior que 2 centímetros, se é um mioma submucoso maior que 2 centímetros, ele tem um efeito abortivo. O mioma submucoso dentro do útero maior que 2 centímetros. O mioma externo ou mioma de parede, ela pode ter o filho dela sem problema nenhum. Né? Eu tive um caso de uma vez que uma paciente reclamava, meu fígado está doendo, meu fígado... Olha, o fígado não, coitadinho, ele reclama de tudo. Né? Todo mundo reclama do fígado e ele não faz nada. Normalmente tem estômago, outro problema. Fizemos um ultrassom e um mioma enorme, comprimindo o fígado dela na gravidez. Ele cresceu, mas ela não tinha sintoma nenhum. Ela teve a gravidez tranquila. Tal. E o sintoma desse mioma, como era um mioma muito grande, ela grávida cresceu e o mioma comprimiu o fígado. Sim. Né? Mas o único sintoma dele, nasceu nenenzinho, o mioma inclusive depois da gravidez diminuiu, essa paciente, eu estava em Ribeirão na época ainda, não sei se ela foi operada depois, se precisou, mas o mioma dela era subseroso, externo, e não causou problema nenhum. Mas aí, nesses casos, por exemplo, cirúrgicos, são também bem específicos, é só quando esse mioma é grande demais, acima tá de 240 alguma... centímetros, com sintomas de compressão, ou quando a mulher sangra mais que o normal, causando anemia, um desconforto muito grande. Senão não tem problema nenhum, não vai virar câncer, não vai morrer pode morrer com ele, mas não por ele. Não por ele. Não por ele. Mas, tá, o mioma existe, tá lá cometendo a mulher. Ele, em algum momento, ele é perigoso para a saúde da mulher? No sangramento exagerado, né? Sangrou mais de um copinho. Não é ele estando dentro do corpo da mulher que vai ser o causador. É a causa do problema. É a causa do problema. Ela vai sangrar, fazer anemia, tem que tomar sangue, fazer anemia crônica, da fraqueza, mal-estar, e todas as consequências de uma anemia aguda, né? Ou mesmo que seja crônica, ela vai sangrando todos os meses, um pouquinho a mais, ela acaba fazendo uma anemia e tem as consequências dessa anemia. Não é o mioma a causa do problema, é a anemia que ele causou, que foi causa de um problema que ela tem. Outra coisa que me perguntaram agora, idade. Porque a gente sabe que pode acontecer em mulheres que estão 25, mas com 40, com 50. É a idade mais comum, né? A idade mais comum é porque a gente acaba operando, que ele acaba trazendo sintomas, tá? É na faixa dos 40 anos. Hoje, está tendo alguns casos de alguns serviços de reprodução humana preferirem não fazer transferência de embrião quando tem alguns miomas, por exemplo. Alguns serviços pedem para tirar o mioma quando faz a transferência. Tá. É conduta de cada serviço. E algumas mulheres jovens com miomas volumosos, às vezes vale a pena serem operadas, porque esses miomas vão aumentando muito o seu volume e com o aumento do volume ele vai acabando estragando esse útero. Ele acaba estragando a parte muscular do útero e compromete mais uma gravidez depois. O útero vai crescer muito, ele tem que fazer muita força para expulsar o bebê. E se é um mioma muito grande, você acaba tendo que ter uma cicatriz muito grande nesse útero. E essa cicatriz muito grande, ela pode cursar com uma ruptura uterina no momento de trabalho de parto, que coloca a mulher em risco e coloca a criança em risco. Criança em risco. Então, assim, uma mulher jovem com mioma grande, tem que se avaliar bem a possibilidade de cirurgia. Uma mulher de 35, 40, com prole definida, que já tem os filhos que ela quer ter, com sangramento aumentado, porque normalmente é um sangramento que não responde a tratamento clínico. Ela tem que ser avaliada para cirurgia também. Sim. Né? Ou um mioma que está comprimindo órgãos, esse também tem que ser operado. Esse também tem que ser operado. Agora, esse mioma foi retirado. Foi feita uma cirurgia para tirar o mioma que a mulher tem. Beleza. Zerou. Ele pode voltar em algum momento? Pode voltar. Da mesma maneira que aquele surgiu, ele pode voltar. Normalmente a gente não retira mioma, tá, Tiago? A gente retira mioma de pacientes jovens que querem ter filhos. Ter filhos. Tá? Paciente com mioma que está sangrando, normalmente a gente tira o útero. Certo. Tá? Porque normalmente não é um útero com um mioma, é um útero miomatoso. Você vê vários miomas nesse útero. Sim. Tá? Então você vai tirar o útero e não deixar o mioma. Você vai tirar todos os miomas e vai tirar o útero também. Para não formar mais ali dentro. Para não formar mais miomas e porque esse útero fica um útero comprometido. Se essa paciente engravida com um mioma muito grande, tá? Ela pode ter ruptura na hora do parto. Eu te falei, paciente pode engravidar com mioma? Pode. Eu tenho paciente com 480 de volume, o volume do útero normal é de 90. Eu tenho paciente com 490 de volume, queria muito engravidar, estava na faixa de 38 anos, falou, vamos tentar engravidar. Ela engravidou, teve o filho dela, não teve problema nenhum. Engravidou de novo sem querer depois, teve o filho novamente sem nenhum problema e depois teve que evoluir para tirar para a esterectomia. Né? Mas engravidou 2 vezes sem nenhum problema. Em outro momento você volta aqui no programa para falar de esterectomia.
tá? Do dia que você quiser. Porque algumas pessoas têm muito medo, por exemplo, da retirada do útero, né? Quais as consequências de tudo isso. Mas hoje, especificamente, a gente falou um pouquinho de miomas aqui no nosso programa, porque muita gente também tem essa dúvida. Câncer, o Dr. Rogério já falou, não vai virar câncer. Só é uma questão de talvez melhorar o corpo, né? Para a mulher ter uma qualidade de vida melhor, para não, né? Tem anemias intensas, viu, Thiago? Tem mulher que faz uma anemia muito grave por sangramento de mioma. Sim. Tem mulher com mioma que fica sem menstruar 4 dias no mês. Nossa. Sangue no mês inteiro. Acaba uma menstruação, 2, 3 dias já começa a Ela tá debilitada, anêmica, né? mal, incomodada, né? A gente não sabe, mas não deve ser fácil menstruar, né, Thiago? Imagina sangrando muito, em muita quantidade o mês inteiro. Além da anemia, o desconforto. Fácil, né? Deve ser bem desconfortável. Além da anemia que ela causa, o desconforto da menstruação quase o mês todo, né? Então não é uma coisa agradável, né? E você ainda sabendo que tem um mioma e tudo mais. E tratamento clínico de mioma, ele existe só para mulher que tem que, por exemplo, ela tem um mioma muito grande, muito volumoso e ela quer ter um filho. A gente faz um tratamento clínico para esse mioma diminuir de tamanho e você operar um útero e deixar uma cicatriz menor no útero para ela ter um filho com menos problema depois. Sim. Porque o tratamento clínico de mioma funciona simplesmente enquanto ela está usando a medicação. Parou de usar, esse mioma vai voltar a crescer de novo. Vai voltar a crescer. Justamente. Muito bem, doutor Rogério. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Thiago. Até uma próxima vez, Até hein? a Já próxima. temos assunto para o próximo, hein, gente? Tá certo.